6 de abril de 2018. A mensagem de Enoque. Lição para a Igreja de Cristo que será arrebatada. Profeta David Olor. Parte 2. Agora, eu preciso falar a respeito de Enoque agora. Este é o assunto da nossa discussão hoje. Este é o nosso tema, o sermão que os bispos sêniores neste ministério e aqueles que estão sintonizados de outros ministérios agora devem dar neste próximo domingo, 8 de abril, e os supervisores regionais, os pastores sêniores, os pastores que foram enviados para representar alguém, evangelistas e muitos outros grupos, povo amado. Então, eu quero falar a respeito de Enoque arrebatado, lições para a igreja. E desde o início, eu já disse que é daqui que nós estamos começando agora. Número 1, que Enoque andou com Deus muito intimamente, em meio a uma geração corrompida, uma geração pervertida, uma geração depravada. E naquele andar com Deus, em meio a uma geração corrupta e pervertida e depravada, é surpreendente que Enoque não tinha uma Bíblia. Ele não tinha uma Bíblia. Enoque não tinha uma Bíblia que ele pudesse ler e adquirir fé para poder crer em Deus. E isto estabelece um padrão muito alto para a igreja, uma grande exigência para a igreja desta geração presente, a igreja desta era, desta hora, deste momento, porque Enoque não tinha uma Bíblia escrita ou um texto para ele ler e adquirir fé. Ele não tinha. E mesmo sem uma Bíblia, ele andou com Deus muito intimamente, em meio a uma geração pervertida. Então, vocês podem imaginar os desafios que Enoque teve para a sua fé. Uma geração pervertida, uma geração depravada. E eu vou ler no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. E ele diz... Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e inculpáveis, inocentes e incontaminados, filhos de Deus, imaculados, perfeitos, irrepreensíveis, em meio a uma geração corrompida e perversa, espiritualmente pervertida e perversa, entre as quais vocês resplandecem como luzeiros, estrelas, faróis, iluminando claramente o mundo em trevas. Então, estas são as circunstâncias sob as quais Enoque andou com Deus. Mas antes de examinar este grande marco que Enoque alcançou, eu repito novamente, Enoque andou com Deus, sem uma Bíblia. Ele não tinha uma Bíblia para ler e ter fé e adquirir fé.
E eu creio, novamente, Enoque deve ter observado a natureza, a criação, as estrelas à noite, por exemplo, a lua, o sol. E ao contemplar esta criação, estas criaturas criadas por Deus, a lua, as estrelas, o sol, Enoque deve ter compreendido o poder do Criador. Não apenas contemplando a criação, eu creio fortemente que Enoque foi capaz de ver o Criador. Por exemplo, apenas contemplando os corpos celestes e as estrelas, as constelações, a sua luz, a sua posição, a sua beleza, a grama verde, os rios. Desta forma, Enoque não viu a criação, mas através da criação, Enoque deve ter visto o Criador. Então, para ele, este deve ter sido a primeira forma de conectar-se com seu Criador antes de andar com ele. A primeira forma de adquirir fé em Deus é, número 1, Enoque é o sétimo depois de Adão. E nós sabemos, como vimos, que a Bíblia literalmente é muda a respeito de Enoque. A Bíblia é silenciosa a respeito de Enoque. E as escrituras que nós lemos a respeito de Enoque, você pode literalmente contá-las nos dedos de uma mão. Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Houve uma interrupção na transmissão. Então, povo amado, Enoque não tinha uma Bíblia. Para ele, a forma de conectar-se com o Criador deve ter sido quando ele contemplou a criação, as estrelas, o sol, a lua. Criação como criação. E através da criação, Enoque deve ter contemplado o amor do Criador. Ele deve ter contemplado o Criador. Por exemplo, como que essas estrelas tão pesadas estão penduradas aqui, sustentando-se? Como que elas são sustentadas? E eu disse, Enoque, o sétimo depois de Adão, pouquíssimas escrituras na Bíblia falam a respeito de Enoque. E eu disse, Gênesis capítulo 5, 21 a 24. E eu disse, Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. O livro de Judas, versículos 14 e 15. Pouquíssimas escrituras da Bíblia falam a respeito de Enoque. Entretanto, Enoque se levanta como um dos personagens mais importantes da Bíblia. E agora também está oferecendo uma maravilhosa lição para a igreja deste tempo presente. Em uma hora quando ela deve estar sendo arrebatada. No tempo quando ela deve estar fazendo a sua entrada final na eternidade. No limiar da eternidade, a lição de Enoque agora torna-se central para a igreja. E eu disse, o sétimo depois de Adão. Sendo que Adão pecou ao desobedecer o Deus Todo-Poderoso. Quando Adão pecou e desobedeceu o Deus Todo-Poderoso, na minha introdução a respeito de Enoque hoje, então vem Enoque e obedece ao Deus Todo-Poderoso. Obedece o Senhor.
Nós também vimos Gênesis capítulo 2, 15 e 16, que devido à desobediência de Adão, a morte entrou na humanidade. E quando a morte entrou na vida do homem, na vida da humanidade, na vida do homem, a depressão entrou. As pessoas começaram a ficar deprimidas. A corrupção entrou. As pessoas começaram a envelhecer. Tudo começou a morrer, até mesmo o ferro. A corrupção entrou. A vida do homem começou a decair. A saúde, o bem-estar começou a decair. Eu disse, a depressão entrou. A corrupção entrou. O homem caído. O homem agora tinha caído, era um ser caído. A serpente estava debaixo da árvore. O homem agora estava morrendo e as trevas entraram na vida do homem. Quando Adão desobedeceu a Deus, a morte entrou na humanidade. A morte e o pecado são a caracterização que representa a separação da humanidade de Deus. Então a separação de Deus entrou. Por causa do pecado, pecado e morte, tornou-se a separação do homem de Deus, sendo que desde o início, Deus criou o homem para andar com ele. Enoque foi profundamente usado pelo Senhor para oferecer a verdade, a evidência de que o homem pode andar com Deus e ser obediente, e ser justo, e ser santo, e entrar no reino eterno de Deus. Enoque ofereceu esta evidência e esta esperança em meio a um ambiente de depressão e corrupção e morte, em meio à morte e às trevas do homem caído. Enoque agora oferece esta esperança. Quão maravilhoso! Quando Enoque aparece em cena, ele oferece aquilo que você poderia chamar de um vislumbre, uma fagulha de esperança em meio à desesperança que agora havia engolido, consumido a humanidade. E eu vejo que aqui hoje também, Enoque oferece esperança para esta igreja, de que sim, é possível andar com Deus. Em meio a uma geração pervertida, uma geração iníqua, e ainda assim entrar no céu e vencer a morte. Enoque continua oferecendo esperança hoje para a igreja deste tempo presente. A razão pela qual eu estou ensinando Enoque para vocês. Enoque oferece um vislumbre de esperança de que a humanidade ainda pode receber confiança de Deus para adorar a Deus voluntariamente e ser santa e obediente e ir para casa para estar em casa com Deus no céu. O diabo tem tentado contestar isso. Vamos analisar alguns cenários, ilustrações da importância que Enoque representou e representa até hoje para oferecer esperança. Você pode imaginar a serpente que já mentiu para a humanidade. A serpente está debaixo da árvore, enrolada, observando o que virá em seguida. O Senhor vem e decreta juízo. Agora os cemitérios começam a ser formados, porque a humanidade agora morre. O terror da morte consumiu todas as pessoas, todos os povos. A morte até hoje é um terror. As pessoas são aterrorizadas pela morte hoje. Até este dia, quando alguém morre, o corpo tem que ser removido imediatamente. As pessoas vivas não podem mais conviver com as mortas. Melancolia, tristeza, choro, lamento, soluços.
Então o terror da morte havia consumido a humanidade, toda a humanidade na Terra. Cemitérios agora aparecem em toda parte. A serpente está por perto. Lembre-se que no início não havia totalmente morte. Totalmente sem morte. Se você andar neste caminho, você não vai morrer. Você vai ter acesso à árvore da vida. Se você andar no outro caminho, você certamente vai morrer. Então, no princípio, a morte não era nem contemplada. Não fazia parte da equação. Não era incluída. E agora, a humanidade está sendo aterrorizada pela morte, consumida pelo terror da morte. Então, quando há morte e as pessoas estão morrendo e a humanidade não sabe o que fazer, eles tremem, eles são aterrorizados, eles entram em pânico, são deprimidos, envelhecendo, estão caídos, estão em trevas, não há esperança, melancolia, tristeza, choro e lamento, ranger de dentes, a morte veio e os seus amados morrem e foram enterrados. Agora, este é o cenário que a morte criou. Então, em meio a este cenário de desespero, Enoque repentinamente aparece. Aparece repentinamente em meio a este contexto e começa a andar muito, muito próximo de Deus em meio a uma geração corrompida, uma geração decadente, depravada, pervertida, enferma, uma geração que está em trevas, uma geração caída, morrendo. Então, repentinamente, Enoque aparece em cena. E Enoque anda com Deus. Filipenses 2,15 que eu li. Ele se torna uma luz, um brilho de esperança, um brilho de luz em meio às trevas, em meio ao desespero. Enoque torna-se um brilho de esperança, porque quando a morte começou a consumir as pessoas, elas ficaram terrorizadas, atemorizadas, elas estão morrendo, caídas, com medo, em tristeza, em choro, lamento. Então, bum, repentinamente aparece alguém que vence a morte, que não morre. Isso foi poderoso. Todos devem ter ficado chocados, espantados. Aparece alguém que pode vencer a morte, dando esperança. Uau! Esta morte pode ser vencida? Choque, choque, choque. Enoque não morreu. Gênesis 5:24. Ele não viu a morte. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio de Noé, antes mesmo do juízo acontecer. Lucas 21:36 é muito relevante, povo amado, nós não vamos ler. Judas, versículo 14:15. Lucas 3:37. Enoque andou em obediência, toda aquela lista que eu já dei para vocês. Obediência, fidelidade, crendo em Deus, pregando arrependimento. Vida consagrada, vida separada, zeloso, integridade de coração. E pela forma como Enoque andou, então, entre Enoque ser arrebatado e o juízo do qual Enoque falava acontecer, o tempo de Noé, então Enoque em sua caminhada, juntamente com Noé agora, eles apresentam três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas que são muito fundamentais para esta igreja hoje. Enoque, como nós dissemos, representa o fiel, santo e temente povo de Deus, os quais Deus arrebata. E eles não morrem. E eles também não veem o juízo de Deus. Eles simplesmente vão para o céu. Eles não veem a morte, eles não provam a morte. Noé, por outro lado, como eu disse, aqueles que confiam em Deus, aquele povo aliançado com Deus, Israel.
Mas há aqueles que rejeitam Deus. E eles morrem, eles são mortos no dilúvio. Eles agora representam o mundo incrédulo, o mundo ateu que você vê juntamente com os cristãos pecadores mornos que vão ficar. 3 tipos de pessoas. Enoque representa a noiva de Cristo que anda em justiça e é levada para o reino da glória, a nova Jerusalém. Noé representa Israel, que será livrado, que haverá uma grande missão deste que fala com vocês aqui. E há uma terceira classe de pessoas, os ateus, aqueles que são incrédulos, eles não querem crer, incluindo os cristãos que estão vivendo em pecado e vão ficar. Este é o mundo que é julgado. Então, Enoque representa a noiva de Cristo, povo amado. A noiva de Cristo. Ele representa a noiva perfeita, a igreja. Há uma interrupção na transmissão. Ok, muito obrigado. Então, povo amado, eu disse que a vida de Enoque, dentro daquela linha do tempo profético de Enoque e Noé, você vê 3 tipos de pessoas que também estão presentes neste tempo agora na Terra. E eu disse que o juízo que veio durante o tempo de Noé, o arrebatamento de Enoque e aquele juízo, então Enoque representa a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. E Enoque representa a igreja de hoje. E eu dei para vocês Colossenses 1:24, Efésios capítulo 5:30. E eu disse que Enoque é capaz de representar a igreja. Ele é capaz de representar a noiva de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é representada pelo corpo de Cristo. Então, sim, verdadeiramente, Enoque pode representar o corpo de Cristo atual que será arrebatado. E eu disse que há um grupo que rejeita o Senhor, um mundo incrédulo. E os cristãos que são mornos, cristãos imorais, que estão em imoralidade. Os ateus, os cristãos negligentes também. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o versículo 10. Deixe-me abrir em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 10. Somente 2 versículos para ver o tipo de pessoas que foram julgadas durante o tempo de Noé. Em outras palavras, o tipo de pessoas que será julgado depois do arrebatamento da igreja neste tempo também. Então, se você vê algumas das coisas que você vai ouvir aqui que se refere a você, então você sabe que você precisa se arrepender e preparar o caminho para a vinda do Messias. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, ele diz. Eu vou ler na versão amplificada. Ele diz: acaso vocês não sabem que os injustos... Então, se eu fosse vocês, sabendo que há milhares e milhares de pessoas em vigílias, eu iria escrever o povo que foi julgado e que será julgado. Ele disse: acaso vocês não sabem que os injustos... Então, número 1, os injustos
Aqueles que foram julgados no tempo de Noé e que serão julgados neste tempo, os injustos, aqueles que praticam o erro, não vão herdar, nem terão nenhuma parte no reino de Deus. Então vocês estão vendo aqueles que não vão entrar? Não se deixem enganar, nem ser desviados, pois nem os impuros, número 3, os impuros, e imorais, número 4, imorais, nem os idólatras, significando aqueles que praticam idolatria, idólatras, nem os adúlteros, aqueles que praticam adultério, nem os adúlteros, nem os que participam em homossexualismos homossexuais, nem os enganadores, aqueles que enganam, vigaristas, aqueles que praticam fraudes, ladrões. A amplificada é muito poderoso. Então todos os avarentos, os aproveitadores, nem os bêbados, nem os maldizentes, amaldiçoadores, caluniadores, extorquidores, ladrões. Ele diz, nenhum deles herdará o reino de Deus, nem terão qualquer participação no reino de Deus. Muito poderoso é o tipo de pessoa que foram julgados durante o tempo de Noé e que serão julgados novamente neste tempo, quando o Messias vier. 2 Timóteo, capítulo 3, para completar a lista. A partir do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Marque bem isso. Entenda isto, diz a amplificada, que nos últimos dias sobrevirão, acontecerão tempos perigosos, com grande aflição e trabalhos, com os quais vocês terão que lidar e suportar. Porque as pessoas serão amantes de si mesmos, coloca lá, amantes de si mesmos, e totalmente egocêntricos, amantes do dinheiro, coloca lá, amantes de dinheiro, provocados por uma cobiça desordenada. Os cobiçadores, os desejos por riqueza, orgulhosos, arrogantes, desrespeitosos, presunçosos. Eles serão abusivos e abusadores, blasfemos, escarnecedores, desobedientes aos seus pais também, ingratos, impuros, profanos, não terão afeição natural, irreconciliáveis, desumanos, inimigos da verdade, irreconciliáveis, caluniadores, falsos acusadores, criadores de problemas, incontinentes, imorais, má conduta, descontrolados, cruéis, desleais, traidores, cruéis, inchados de soberba, serão amantes da sensualidade, dos prazeres sensuais, sexuais, mais amigos das vaidades do mundo do que amigos de Deus. Eles têm uma aparência de religião, piedade,
Eles negam e rejeitam e são estranhos ao poder de Deus. A sua conduta nega e rejeita o poder de Deus. Eles rejeitam a veracidade de Deus, a veracidade da justiça e da santidade. Ele diz: evite, afaste-se deste povo. Este é outro grupo de pessoas dentro do grupo maior de Apocalipse 22. 15, povo amado. 22, 15. O povo que será julgado neste tempo também. Orgulhosos, difamadores, adúlteros. Apocalipse 22, versículo 15, ele diz, fora ficam os cães que praticam feitiçaria, as práticas mágicas, impureza, ilusionistas, adúlteros, ele repete, os assassinos, idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira e a falsidade, inverdades, erros, enganos, trapaças. Esta é a classe de pessoas que rejeita Deus, que foi julgada nos dias de Noé e será julgada novamente. Para continuar esta lista, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, povo amado. Então eu mencionei Noé. Noé que foi livrado, que representa Israel, que será livrado, Apocalipse 12, versículos de 1 a 17. Nas grandes asas da águia, Êxodo 19, versículo 9, eles são protegidos pelas duas fortes e poderosas águias da águia, que agora todos vocês sabem, as asas de Deus. A terra está sendo dividida aqui. O continente africano está sendo dividido. Então, Enoque viveu com Deus em um relacionamento tão íntimo durante todo o tempo que ele esteve vivo, os 300 anos. Em outras palavras, Enoque viveu com Deus neste relacionamento tão estreito por muito, muito tempo. Enoque andou com Deus. Este é um outro ponto, eu não sei que ponto nós já chegamos. E eu disse que Enoque oferece um exemplo muito especial na Bíblia para esta geração. Por quê? Porque ele andou com o Senhor por centenas de anos e colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. Este é outro ponto. Enoque colocou Deus em primeiro lugar em sua vida. E como ele colocou Deus em primeiro lugar em sua vida, ele priorizou Deus no seu pensamento, no seu serviço, no seu falar, no seu caminhar, nos seus caminhos, em sua adoração. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. Você vê a Bíblia fazendo referência a estes dois. Enoque andou com Deus por 300 anos, mas Noé não é mencionado quantos anos ele andou com Deus. Mas você vê a Bíblia se referindo a eles, testificando de que eles andaram com Deus. Mas de Enoque ele diz 300 anos, por muito tempo. Mas de Noé ele não diz. Enoque é um dos homens que foi levado para o céu sem jamais ter experimentado a morte. Ele é um dos dois. Enoque, em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Elias.
Elias, o tremendo e terrível profeta de Deus, segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Novamente, estou sendo claro nesta transmissão, muito claro, porque eu nunca vou repetir este ensinamento. Estou sendo muito claro ou eu devo ligar novamente? Um outro ponto, povo amado, número 9. Enoque tornou-se um marco na Bíblia também, porque ele tornou-se o pai do ser humano mais velho que já andou nesta terra, Matusalém, que viveu 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Número 11. Enoque foi justificado pela fé. O que significa que ele viveu a sua vida estritamente pela fé e também deveria a igreja viver estritamente pela fé. Assim também a igreja. Enoque pregou arrependimento e santidade. Da mesma forma deveria a igreja deste tempo presente pregar e viver o arrependimento e a santidade. A igreja no Quênia é uma linda igreja agora. Você pode ver que ela é realmente arrependida e ela sempre se arrepende, busca a santidade, mas faz mais. Mas chegue mais perto, estreite cada vez mais. Enoque pregou arrependimento e santidade para a sua geração. Vocês também deveriam pregar arrependimento e santidade como igreja para esta geração. Número 14. Enoque tornou-se confidente de Deus devido à sua fidelidade ao Senhor, à sua lealdade a Deus. Ele tornou-se confidente de Deus. Alguém em quem Deus pôde confiar. E eu sei que vocês conhecem que neste momento, alguém que é confidente do próprio Deus Pai, ele está sempre confiando nele, dizendo coisas para ele e fazendo coisas com ele, andando com ele, falando com ele o tempo inteiro, muitas conversas em um único dia. Enoque tornou-se um confidente de Deus devido à sua fidelidade ao Senhor. E por ser ele um confidente, o Senhor revelou a Enoque a respeito da vinda do Messias e o julgamento final. Esta narrativa você vê no livro de Judas. O Senhor agora revela para ele que, a não ser que você seja um confiante do Senhor, coisas grandes como a vinda do Messias e o julgamento final de Deus não podem ser revelados para você nunca. Devido à fidelidade e à lealdade de Enoque, então Deus o tinha como confidente. Da mesma forma, a igreja deste tempo presente deveria andar tão fielmente, tão lealmente, que o Senhor faria dela sua confidente, para que ela pudesse usar isto para ministrar para a terra como confidente de Deus, tão poderoso. Então nós vemos que Enoque andou com Deus, e um dia o Senhor decidiu, basta, já basta, e ele o levou embora, para que eles continuassem andando, para que ele pudesse andar com Deus eternamente agora. E ele atingiu o limite, e Deus então disse, basta, já basta, sobe aqui, para você andar comigo agora eternamente. E hoje, Enoque continua andando com Deus na glória. E este caminhar jamais termina. E é assim que a igreja de hoje deve se aproximar na sua santa comunhão, em comunhão justa com o Senhor, para que o Senhor agora a leve e diga, não, suba para aqui no arrebatamento, para que agora você possa andar comigo eternamente. E eu disse na conferência que tudo isso deve ter começado um dia, quando Enoque acordou e decidiu, deste dia em diante eu vou andar muito perto de Deus. Eu vou andar em grande proximidade, em um relacionamento íntimo com Deus, ter comunhão com Deus. Deste dia em diante eu quero andar com Deus tão intimamente, para que um dia
Então, da mesma forma, esta dispensação, esta geração, esta igreja deste tempo presente também pode decidir. Hoje, a partir de hoje eu quero mudar, eu quero andar com Deus, eu quero dar prioridade a Deus durante toda a minha vida. Em outras palavras, eu quero viver para agradar a Deus. E eu disse que para andar com Deus há certos requisitos, eu já os disse, mas eu vou passar por eles novamente. Para andar com Deus é necessário justiça, fidelidade, obediência, vou repetir, justiça, fidelidade, obediência, santidade, retidão, comprometimento, humildade, irrepreensibilidade, integridade de coração, reverência, temor de Deus, sabedoria. Deixe-me repetir, justiça, fidelidade, obediência, santidade, retidão, comprometimento, humildade, irrepreensibilidade, integridade de coração, reverência a Deus, temor de Deus, sabedoria de Deus, pureza, repúdio ao pecado, santidade, vigilância, diligência, zelo, retidão moral, poder para suportar escárnio e chantagem, lealdade, dependência, vida de oração, santificação, consagração, separação, fidelidade a Deus, inimizade com o mundo. Deixe-me repetir estes também. Pureza, repúdio ao pecado, santidade, vigilância para com Deus e os seus mandamentos, diligência, zelo, retidão moral, poder para suportar escárnio e calúnia, lealdade, dependência, vida de oração, santificação, consagração, separação, fidelidade a Deus, inimizade com o mundo. Estes são alguns dos fatores exigidos para andar com Deus. Estes são alguns dos requisitos para alguém andar com Deus. A igreja deste tempo presente precisa abraçar o Espírito Santo para que ela possa receber estas qualidades, para que ela possa andar com Deus. Com Deus, vocês precisam da ajuda do Espírito Santo. E vocês têm a ajuda do Espírito Santo. Quando alguém anda com Deus, isto significa, eu nem sei mais que número é, que alguém andará com Deus, você jamais andará nas trevas. Andar com Deus requer que você nunca ande em trevas. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7. E João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a luz. Quando alguém anda com Deus, essa pessoa não teme o mal, não teme mais o mal. Então esta igreja precisa andar na luz para andar com Deus. Um outro ponto, esta igreja precisa não temer o mal. Livros do Salmo 23, versículo 4. 2 Coríntios 12, versículo 9. Quando alguém anda com Deus, essencialmente significa andar com Jesus. João capítulo 1, versículo 1. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E João 14, 6. Quando alguém anda com Deus, ele anda com a Trindade, as três pessoas que é Deus. E você desenvolve uma comunhão celestial que dura para sempre. Aleluia! Andar com Deus requer estritamente permanecer nele, permanecer nele na sua palavra. João 8,
versículo 13. E eu disse, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, a fé de Enoque foi exaltada. Esta igreja precisa permanecer na verdade, permanecer no Senhor, permanecer na palavra para andar com Deus. A fé de Enoque, então. Enoque andou com Deus por 300 anos, significando que a fé dele deve ter sido provada, deve ter sido testada, povo amado. Muitas vezes você nunca ouviu dizer que Enoque retrocedeu. Você nunca ouviu, que Enoque hoje disse, eu estou deprimido. Hoje eu não vou na igreja, só na semana que vem eu estou deprimido. Nunca, jamais. E ele andou com Deus centenas de anos, 300 anos. Efésios capítulo 6, versículo 16. Pela fé, o Senhor glorificou o seu corpo. O corpo de Enoque. Enoque andou em tremenda fé. E por causa disto, ele aberta e publicamente agradou a Deus de forma que todos puderam ver. Será que esta igreja agrada a Deus publicamente? Algumas vezes eles temem. Eles escolhem agradar os seus amigos. Quando eles estão no trabalho, eles se comportam como seus colegas de trabalho. Quando eles vêm à igreja, eles se comportam como nascidos de novo. Ele diz, sem medo e sem vergonha, Enoque agradou a Deus abertamente e publicamente, da mesma forma deveria ser esta igreja. Desta forma, da forma como ele falava, da forma como ele andou, da forma como ele viveu, todos viram que Enoque tinha fé em Deus e que ele estava muito ocupado agradando a Deus abertamente, publicamente, sem desculpas, sem vergonha. As outras pessoas podiam ver a fé dele. Será que as outras pessoas veem a fé desta igreja? O livro de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E Jesus viu a fé deles. Quando eles baixaram aquele aleijado pelo telhado, Jesus viu a fé deles. Ele pôde ver a fé deles. Enoque tinha uma fé tão grande, como eu disse, sem o testemunho de um corpo morto em decomposição, ressuscitado, aleijados andando e sem uma Bíblia para ler. Ele não leu uma Bíblia para ver a cura de aleijados. E eu disse, ao olhar para as estrelas, a lua, a criação, Enoque teve fé, ele pôde ver o Criador. O livro dos Salmos 19, versículos de 1 a 4. E ele diz, a própria criação revela a glória do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, dia e noite. Salmos 19, do 1 em diante. Enoque deve ter buscado a Deus, e quanto mais ele andou com Deus, mais ele buscava a Deus. Hey! Quanto mais ele andou com Deus, mais e mais ele buscava a Deus. De todo o seu coração, de toda a sua mente, toda a sua alma, todas as suas forças. Jeremias 29, 13 e 14, ele diz, me buscareis, e quando me buscares de todo o coração, eu serei achado de ti. Jeremias 29, 13 e 14.
Enoque deve ter buscado a Deus de toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua mente, de todo o seu coração, de todo o seu ser. E quando ele fez isso, Deus foi achado por ele. Ele encontrou Deus. Jeremias 29, 13 e 14. Portanto, pela fé, Enoque andou com Deus e recebeu o dom da vida eterna. Efésios capítulo 2, versículos de 8 e 9. E eu disse que provavelmente ele buscou a Deus por 65 anos, nós não sabemos. E ele andou com Deus em humildade. Andar com Deus em humildade significa pureza de espírito. Mateus 5, 3. Provérbios 16, 33, 34. Romanos 12, de 1 a 3. Puro de espírito. Andar com Deus em humildade significa que Enoque era manso. Andar em humildade com Deus significa que Enoque se apegou aos padrões de Deus. Ele nunca permitiu baixá-los, nunca, jamais. Isso também significa que ele era corajoso a respeito de Deus. Humildade também significa ser corajoso, é dizer não. Quando se trata dos assuntos de Deus, eu não posso ceder. Ao andar com Deus, Enoque deve ter assumido o caráter do próprio Deus Yahweh. Porque quando as pessoas andam juntas, muito próximas, por muito tempo, eles assumem o caráter do mestre neste caminho. Enoque deve ter assumido o caráter de Deus. Porque quando você anda junto com alguém por tanto tempo, tão proximamente, aquele que é superior, o menor normalmente assume o caráter do superior. Enoque deve ter assumido o caráter de Deus. Será que a igreja deste tempo presente também tem assumido o caráter do mestre? Enoque deve ter assumido o caráter, mais e mais o caráter de Cristo, o Messias. E Enoque agradou a Deus. Será que a igreja deste tempo presente tem o caráter do Messias? É por isso que eu disse, Enoque é um padrão tão alto. Andar fielmente com Deus a cada dia é um requisito para agradar a Deus. É por isso que ele agradou a Deus. Ele andou muito intimamente, fielmente com Deus em uma base diária. Andar com Deus na mesma direção agrada a Deus. Ter uma comunhão diária, uma comunicação diária com Deus, é isto que agrada a Deus. Hey! Viver uma vida que é diferente do mundo agrada a Deus. Estes são os padrões que a igreja precisa submeter-se. Submeter-se totalmente à agenda de Deus agrada muito a Deus. Compartilhar a mensagem de Deus agrada a Deus. Porque ele diz, na Bíblia, Enoque agradou a Deus. Deixe-me ler novamente com vocês. Deixe-me ver se eu consigo falar tudo novamente. Agradar a Deus. Enoque agradou a Deus. E isso significa que ele andou fielmente com Deus em uma base diária. Estes são os requisitos para agradar a Deus, que a igreja deste tempo presente precisa adotar e adaptar, e incorporar, e cultivar, e inculcar na sua vida cristã. Então, quando a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus, agradar a Deus requer ser fiel a Deus, todos os dias, em uma base diária por toda a sua vida. E eu disse, agradar a Deus requer que você ande com Deus na mesma direção, todos os dias, toda a sua vida. É isso que agrada a Deus. E eu disse, agradar a Deus requer uma comunhão diária, uma comunicação diária com Deus,
Todos os dias você está falando com Deus. Isso agrada tanto a Deus. Essas são as coisas que Deus devia estar fazendo para agradar a Deus. Agradar a Deus significa viver a sua vida de forma diferente do mundo em uma base diária, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vivendo de forma diferente do mundo, agradando muito a Deus. E eu disse, agradar a Deus significa submeter-se à agenda de Deus. Isso agrada muito a Deus. É isso que agrada a Deus. Foi isso que Enoque fez e é isso que a igreja tem que fazer agora. Compartilhar a mensagem de Deus, eu disse, isso agrada tanto a Deus. Pregar arrependimento, eu disse, isso agrada muito a Deus. Fazer a vontade de Deus nesta terra, pregando arrependimento. Enoque agradou a Deus. Ele não agradou ao mundo. Ele não agradou à humanidade. Enoque andou com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Colossenses 1, versículo 10. Enoque ensinou que Jeová Deus vai sempre cumprir e ministrar o seu juízo ao mundo pecaminoso. Novamente, Enoque ensinou. Ele não ensinou prosperidade. Prosperidade é muita graça. Deus entende o pecado. Tudo bem pecar. Ele não ensinou isso. Ele ensinou que a natureza de Deus, Deus é separado do pecado. Então, se você quer andar com Deus, você tem que ser santo. Deus vai sempre julgar o pecado. Por isso que ele deu a profecia do juízo vindouro. 2 Coríntios, versículo 5, Judas 14, 15. Enoque ensinou que Deus sempre protege o seu próprio povo. Porque nós vemos como Deus protege Enoque, não importa as circunstâncias. Vivendo entre os perversos, os iníquos, Deus protegeu Enoque. Enoque, portanto, ensina a igreja deste tempo presente como andar com Deus, como andar com Cristo Jesus em um mundo tremendamente caído e pervertido. Enoque tinha paz com Deus, porque ele era reconciliado com Deus. Porém, Enoque fazia guerra contra o mundo maligno. Da mesma forma, deve fazer a noiva de Cristo, buscar a paz e a reconciliação com Deus, pregando arrependimento e santidade, porém guerra e animosidade contra o mundo maligno. Enoque tinha um relacionamento profundamente íntimo com o Senhor, o coração de Deus estava firmado em Deus e não no mundo. Da mesma forma, a igreja. Enoque acreditava que Deus era suficiente para prover tudo que ele necessitava nesta vida. Então ele não precisava do mundo. Então ele era focado somente no Senhor. Enoque era estritamente focado no Senhor. Ele acreditava que o Senhor tinha tudo suficiente para ele. Ele não precisava agradar o mundo para a sua sobrevivência. Ele contemplava o seu relacionamento com Deus como suficiente para a sua provisão e tudo que ele precisava em sua vida. Da mesma forma deve ser a igreja deste tempo presente. Enoque morreu para ele mesmo. Da mesma forma deve ser a igreja de Cristo. Que o Senhor os abençoe, povo amado, onde quer que vocês estejam, para que nós possamos continuar. Mas esta é a vida de Enoque, que ele realmente ajuda a igreja hoje. Ele realmente fala com a igreja hoje. Que realmente contribui para a igreja de hoje. Povo amado, eu sei que vocês estão nas vigílias e alguns em casa. Que o Senhor os abençoe. Os abençoe. Shalom. Obrigado.
Prepare o caminho. O Messias está vindo.